Olá pessoal, tudo bem por aí? Esperamos que sim, passando por aqui para comentar sobre um novo assunto que começou a circular na internet e que está causando uma certa preocupação a muita gente. A de que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria sido envenenado pelo ar dentro da Papudinha. É possível isso? Será que isso se trata de uma teoria da conspiração? É possível, é possível. Mas também achar que isso é coisa de cinema, não dá. Por quê? Porque isso já aconteceu. E eu vou lembrar você desse episódio. Foi exatamente no dia 4 de março de 2018, numa pequena cidade da Inglaterra chamada Salisbury. Um ex-espião russo, Sergei Skripal, e a filha dele, Yulia, estavam saindo de casa, caminhando pela cidade para dar um passeio, e foram encontrados, horas depois, deitados num banco de praça, desacordados, sem consciência, à beira da morte. Os agentes britânicos, investigando, acharam que, primeiro, os dois poderiam ter sido envenenados pelo ar, ao passar debaixo de uma ponte da cidade. Mas depois, constataram que o envenenamento foi exatamente no momento em que Sergei Skripal fechou a porta da casa onde morava. O veneno estava na maçaneta. Ele encostou na maçaneta e um agente nervoso chamado Novichok entrou na pele dele e, em questão de minutos, contaminou o agente. Só que o residual ficou na mão dele e ele pegou na mão da filha para passear e também envenenou a filha. É um agente nocivo extremamente eficaz, extremamente perigoso. Os dois desacordaram, apagaram. E os agentes russos colocaram isso na maçaneta da porta. Sergei e a filha Yulia passaram meses nas unidades de terapia intensiva dos hospitais de Londres. Conseguiram escapar, mas por muito pouco não morreram. Uma agente civil chamada Dawn Stuckgess faleceu ao manipular frascos do agente nocivo que ela encontrou. Ela não tinha nada a ver com isso, era uma inocente e acabou morrendo por envenenamento. Um outro caso também semelhante foi o de Alexei Navalny. Ele era o principal opositor ao presidente russo Vladimir Putin e foi condenado por suas opiniões a 3 anos de cadeia. Chegando ao final dos 3 anos, a pena dele foi renovada para mais 3 anos e ele teve que cumprir em uma prisão agrícola de trabalhos forçados, quebrando pedra dia e noite, dia e noite. E aí um belo dia, com um pouco mais de 42 anos, ele aparece morto. E aí disseram que foi um infarto. O cara estava com uma saúde plena, mas teve um infarto. E só entregaram o corpo dele para a família depois de 42 dias. Exatamente quando o corpo já estava em decomposição bem adiantada. Não havia mais como identificar qualquer sinal de agente químico que pudesse ter tirado a vida dele. Então veja, quando a gente começa a imaginar que o governo brasileiro tem um relacionamento extremamente estreito com o chamado eixo do mal, Irã, China e principalmente Rússia, não é difícil a gente imaginar que esse tipo de coisa possa ter acontecido. Veja, não estamos aqui dizendo que isso aconteceu, mas também não estamos dizendo que não aconteceu. O que estamos dizendo é que é possível. É possível que se coloque, por exemplo, veneno em qualquer lugar dentro da cela de Bolsonaro, pode ser pelo ar, pode ser num copo vazio, bastou ele encostar numa garrafa, o agente químico nervoso entra na pele dele e faz todo o trabalho. Então, para evitar esse tipo de coisa, o que seria melhor para o Estado? Não seria uma progressão de pena para o domiciliar e deixar que a responsabilidade pelos cuidados de Bolsonaro passe a ser da família? Porque uma vez ele estando sob a custódia do Estado e acontece qualquer coisa, como está acontecendo agora, a responsabilidade vai ser do Estado. Estão com medo de quê? De que ele fuja para a embaixada dos Estados Unidos? Bobagem! É só
mandar cercar a casa dele como fizeram antes, enche de polícia penal ali em volta e acabou. O cara está enfrentando problemas sérios de saúde. Agora os médicos, no último boletim, disseram que ele apresenta uma insuficiência renal. E todos nós sabemos que isso é uma das principais causas de mortes de idosos no país. Se isso acontece dentro da prisão, o Estado está ferrado. Então não seria melhor agora fazer uma progressão? O presidente Collor de Mello, o ex-presidente Fernando Collor de Mello, está em prisão domiciliar por muito menos do que isso, porque disse que estava com depressão profunda e apneia do sono. Agora Bolsonaro está numa situação muito mais grave e ainda permanece no Estado, numa tentativa de defender a democracia. Nós vamos falar muito sobre isso ainda no decorrer desta semana. Esperamos que você nos acompanhe no Mundial Telenotícias ao meio-dia, todos os dias, de segunda a sexta, ao vivo e a cores, e 15 para 6, também de segunda a sexta. Vamos aprofundar esse caso, porque ele é realmente interessante e preocupa. Não se trata de conspiração, teoria da conspiração, isso é possível porque já aconteceu. E dado a proximidade dos governos, não é difícil a gente imaginar que esse tipo de coisa tenha acontecido. O que nós temos que fazer, todos nós, é ficarmos atentos. O Brasil não pode deixar de ser o que sempre foi, uma referência de paz para o mundo. Acompanhe com a gente essa semana no Mundial Telenotícias. Até lá. É guerra! O Centrão ameaça o STF com impeachment no caso Master. A Veja revelou o plano de retaliação do Centrão contra o STF nesse caso Master. E olha, gente, é guerra aberta. Os parlamentares estão dizendo que se eles forem punidos, vão retaliar os ministros do Supremo. Então é lógico que eu tô torcendo que sejam punidos, não só por uma questão de justiça, mas para que venha um impeachment. Eu vou te mostrar essa bomba agora com essa matéria que saiu aqui na Veja, ó. O plano de reação do Centrão a eventuais condenações do caso Master. E bora direto para os últimos 2 parágrafos aqui da reportagem, que são os mais importantes. O presidente Lula, como se sabe, tem tentado se desvencilhar dessa confusão. Já os parlamentares resistem de antemão à ideia de serem sacrificados para saciar a sede de justiça decorrente da maior fraude bancária da história brasileira. Eles alegam que, até aqui, só foi descoberto repasse de dinheiro grosso do Master para a empresa da família Dias Toffoli e para o escritório da esposa de Alexandre de Moraes. Diante disso, líderes do Centrão afirmam que se houver punição a deputado ou senador, ela será precedida ou acompanhada de impeachment de ministro do Supremo. Além de pânico, Brasília está tomada por ameaças. Briguem, desgraçados, briguem, como diz o meme. Ou seja, parlamentares enrolados no caso Master estão ameaçando abertamente os ministros do Supremo. Se caírem, levam os ministros junto, não caem sozinhos. E olha a lógica aí dessa ameaça. A reportagem ela revela que fundos de pensão de servidores públicos estaduais, comandados por apadrinhados de políticos poderosos, investiram fortunas em dinheiro no Master. Um exemplo é a Fundação de Servidores do Amapá, chefiada por um nome de confiança do Davi Alcolumbre, que aplicou 400 milhões de reais em letras financeiras podres do Master. No Rio de Janeiro, a mesma coisa. Os aportes chegaram a quase R$1 bilhão, bilhão. Tudo isso sem falar o que nós já sabemos, as relações do Daniel Vorcaro com Dias Toffoli, Moraes, Lula, com seus ministros, que receberam Vorcaro pessoalmente no Palácio do Planalto, numa reunião em que Vorcaro disse depois aí para ex-namorada, numa mensagem vazada, que foi uma reunião ótima. Ótima, né? Quem será que foi ótimo? Se foi ótimo para ele, foi ruim pra gente, ruim pro interesse público. Então a gente tem a seguinte situação. A rede do Vorcaro abarcou executivo, legislativo e judiciário, os 3 poderes. E não fez distinção entre direita e esquerda, não. Todo mundo estava envolvido. E agora que as investigações avançam, começou agora o cada um por si. Lula está tentando se desvencilhar. Ministros do Supremo estão perdidos sem saber o que fazer, com Mendonça corretamente e firmemente avançando nas investigações. Mas veja aqui um ponto bem interessante da matéria. Ó. Olha isso aqui. A Veja
um ministro minimizou as conversas entre Vorkar e Moraes, declarando que ela seria uma mera imprudência, sem consequências criminais. Como assim? Ele acrescentou que o grosso do problema estaria em outras frentes, do Congresso Executivo passando pelo Banco Central. É exatamente isso aqui que está revoltando o Centrão e colocando os parlamentares contra o Supremo. Os parlamentares eles estão ressentidos com a ideia de serem sacrificados para salvar outros, deixando o STF incólume, sendo que os ministros eles são os mais envolvidos nesse escândalo, escancaradamente. A lógica é simples. Se for descoberto repasse de dinheiro do Master para a empresa do Toffoli, para o escritório da esposa do Moraes, por que só parlamentares que cairiam, hein? E aí vem a ameaça deles. Se eles forem punidos, eles vão retalhar contra os ministros do Supremo com pedidos de impeachment, CPIs e investigações ao Congresso. Brasília virou um barril de pólvora. Uma panela de pressão prestes a explodir. Todos comprometidos, todos com medo. E agora, todos ameaçando uns aos outros. O caso Master revelou a podridão completa de Brasília. Executivo, legislativo, judiciário, tudo junto e misturado nesse escândalo. E quando a casa começou a cair, em vez de responsabilização, a gente tem uma guerra de facções tentando se salvar e jogando umas às outras debaixo do ônibus. Me conta aí nos comentários, você acha que o Centrão vai partir pra cima com o impeachment aí dos ministros? Tamo torcendo, né? Se inscreve no canal, clica no sininho, curte o vídeo, torne-se membro para receber análises exclusivas, ter prioridade nas respostas, apoiar nosso trabalho de forma mais intensa e acompanha sempre aqui os vídeos, porque a qualquer momento nós traremos novidades desse mega escândalo que está abalando a República. Um grande abraço e até o próximo vídeo. É claro que você deve estar sabendo que o presidente Bolsonaro está internado, está com uma pneumonia gravíssima. A Michele Bolsonaro até postou que a febre está diminuindo, graças a Deus, e que a situação dele é muito grave. Eu vou mostrar para você agora como tudo leva a crer que o Alexandre de Moraes quer matar o presidente Bolsonaro. E eu não estou tirando aqui uma opinião minha. Não é algo que o Alberto está falando. Está escrito no jornal Metrópolis, que inclusive tem sede em Brasília, na porta da casa do Davi Alcolumbre e também do Hugo Mota. Esse jornal fica lá, inclusive, para poder pegar todas as informações. E é o jornal que fala. É o jornal que diz que o próprio ministro Alexandre de Moraes disse que o Bolsonaro acabou com a vida dele. Eu vou trazer essa notícia para você, meu amigo, minha amiga, onde quer que você esteja no Brasil ou fora do Brasil. Vou pedir só para você dar o seu like, para você compartilhar, para a gente olhar para essa matéria e pelo menos compartilhar para um senador da República para ver se eles criam vergonha na cara. O que falta no Brasil, de verdade, é deputados e senadores da República de direita macho. E o macho aqui não estou dizendo homem ou mulher, mas com coragem, parar de ser frouxo. O grande problema é que nós temos deputados e senadores da República frouxo no Brasil. Eu vou te mostrar essa matéria. Essa matéria aqui já seria o suficiente, não bastava mais nada, para que o ministro Alexandre de Moraes pudesse ser impedido de julgar qualquer coisa do presidente Bolsonaro. Imagine você, meu amigo, nós somos seres humanos. Imagine você ter na cabeça que alguém acabou com a sua vida. Qual é o seu sentimento para essa pessoa? Neutro? Imparcial? Você não vai desejar nada a mais para aquela pessoa? Imagina agora um juiz falando isso. A matéria, ela está sendo repercutida novamente com o Alexandre de Moraes. Falou no ano de 2025 mediante ao que está acontecendo com o presidente Bolsonaro hoje. Olha o que diz a matéria de nada mais nada menos do que Paulo Capelli. O tenente-coronel Mauro Cid afirmou que o ministro Alexandre de Moraes acreditava que Jair Bolsonaro acabou com a vida dele e que, por isso, buscaria vingança. Está no jornal. Está no jornal. O relato do ex-ajudante de ordem da presidência, que virou delator na ação penal sobre golpe de Estado, foi direcionado a um advogado em mensagem privada do Instagram, obtida pela coluna. A mensagem está aqui, gente. Tá lá, ó.
A prisão do Câmara é uma vergonha. Você sabe que a pressão é para tentar parará. Ele não vai soltar tão cedo. Ele vai querer acabar com o Bolsonaro, não sei o que, vingança e etc. De acordo com Mauro Cid, Moraes desabafou com o comandante do Exército, o general Thomas Ribeiro Paiva, de que o ministro do STF é próximo. Tomás, por sua vez, teria repassado a conversa que teve com o magistrado e também o general Lorena Cid, o pai de Mauro Cid. A prisão do assessor Marcelo Câmara é uma vergonha. Você sabe que a pressão é para tentar ele. Alexandre de Moraes não vai soltar tão cedo. Ele tem raiva e ódio. Ele acha, né, que o presidente Bolsonaro acabou com a vida dele. Disse Cid na mensagem de texto. Isso aqui, Brasil, eu quero reforçar de novo. Está publicado no jornal Metrópole no dia de hoje, 14 de março do ano de 2026. Como que pode um homem que é um juiz relatar para outras pessoas que ele tem ódio porque o cara teria acabado com a vida dele e essa pessoa é um réu do processo? Só coloca isso na sua cabeça e tenta entender. Um juiz, ele tem que ser imparcial. No mínimo, o Alexandre de Moraes, lá atrás, deveria ter falado, olha, eu tenho aqui o meu sentimento, não gosto desse cara, acho que ele tentou me prejudicar, então eu estou passando este caso para um outro juiz, outro ministro do Supremo Tribunal Federal, mandar para a primeira instância, resolver o problema, mas eu não posso atuar. Aí você iria dizer, poxa, olha a seriedade do cara, mas não, nítido e explícito. O que o presidente Bolsonaro está passando, porque não deveria nem estar preso, é reflexo disso tudo que nós estamos vendo. É por isso que, cidadão brasileiro de bem, você não pode nem um pouco depender dessa turma que está aí. Você imagina, num ato de poder, sem saber quem, onde e que lugar e aonde, o Alexandre de Moraes pega a caneta e manda prender você. E não tem a quem recorrer. Sabe por quê? Mais uma vez vou dizer aqui. Porque nós temos uma grande quantidade de deputados e senadores frouxos. Se o Alexandre de Moraes fizer alguma coisa contra mim, contra você, hoje ou amanhã no mesmo dia, não tem a quem recorrer. Recientemente en el estado de Florida se realizó la primera cumbre regional Escudo de las Américas en donde mandatarios y representantes de 17 países asistieron a petición del presidente Donald Trump con el fin de lograr acuerdos en la lucha contra el narcotráfico en la región. Sin embargo, uno de los grandes ausentes fue Brasil, junto a Colombia y México. Para hablar de ello y de otros temas nos acompaña hoy en el estudio Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y exdiputado federal ahora en el exilio. Eduardo, bienvenido a Voz News. Gracias, Karina. Qué gusto tenerte por acá. Eduardo, el gran ausente fue Brasil, lo comentábamos, junto con Colombia, junto con México. ¿Crees que las relaciones con Estados Unidos están en un punto muerto ahora con el gobierno de Lula da Silva? ¿Y cuáles son realmente los aliados de Brasil en este momento bajo ese gobierno? ¿Y por qué no fue convocado algo tan importante como la cumbre Escudo de las Américas? Es un tema muy sencillo para Trump y para todos los norteamericanos que viven una epidemia principalmente de fentanil. Y no es casualidad que Colombia, México y Brasil estén afuera. Es porque no hay confianza, y creo que todos saben por qué, de que esté allá dentro de un grupo para combatir a los narcotraficantes. Porque la única manera de reducir a los carteles, a los narcos, es combatiendo. Entonces se pasó esto y claramente Lula está haciendo un lobby en favor de estos carteles, que los dos más grandes de Brasil son el Comando Rojo y el primer comando de la capital. Porque sábado, cuando se empezó los Escudos de las Américas y Rubio puso adelante la orden para que Brasil tuviera sus carteles reconocidos como narcoterroristas, en domingo, Karina, el día siguiente, el canciller de Lula llamó a Rubio para pedir, por favor, no declare a estos grupos brasileños criminales como narcoterroristas. Entonces, claramente es un lobby en favor de estos grupos. Lamentablemente, los narcos también están adentro de la política en Brasil.
Eso es algo realmente preocupante, por supuesto, y que va completamente en contra de la estrategia que ha tomado esta administración para hacerle frente a estas organizaciones criminales. Ahora, Estados Unidos también ha estado muy involucrado, ya ha reiterado la necesidad de que se respeten los derechos humanos y se detenga la persecución política en Brasil, como la que ha sufrido tu padre en los últimos meses. De hecho, tu papá, el expresidente Bolsonaro, solicitó esta semana permiso para recibir la visita del consejero del presidente Trump, Darren Beattie. ¿Cómo va eso? Eso está muy bueno porque antes en Brasil, antes de las elecciones que tuvimos en 2022, tuvimos en Brasil el director general de CIA, el National Security Advisor Jake Sullivan, Victoria Nuland, secretario de Defensa, señor Lloyd, y tantos otros que se fueron a Brasil para hablar. Gobierno Bolsonaro, generales del gobierno Bolsonaro, reconozcan el resultado electoral así que se ha declarado. Es decir, no tengan la posibilidad de contestar las elecciones. Pues bien, ahora, 4 años después, Brasil va a tener elecciones en octubre y que estamos teniendo es justo el revés de esto. Está yendo a Darren Beattie para garantizar que no va a pasar censura y para comprender el sistema electoral brasileño, para fijarse que no van a pasar fraudes. Creo que este es el principal mensaje que va a llevar Darren Beattie de State Department para Brasil. Por supuesto. Ahora, tu papá, y para la gente que a lo mejor no lo tenga fresco, fue sentenciado a 27 años de prisión. Se encuentra en la cárcel detenido ahora mismo. Sí. Se le negó recientemente el arresto domiciliario, tengo entendido. Sí. Por supuestamente un golpe de Estado o intento de golpe de Estado. ¿Cómo se encuentra anímicamente tu papá? La salud de está mazo, sufrió una cuchillada de un ex miembro del Partido Socialismo y Libertad, aún en 2018, durante la campaña presidencial. Entonces, por cuenta de eso, ya se pasaron 10 cirugías y por toda la vida va a sufrir las consecuencias de esto. Entonces, la salud de él es algo que es sensible, no está tan bien y por estar ahí arrestado, las molestias se quedan más crónicas, peores. Entonces, seguramente es un caso, como la ley brasileña habla, de que sea llevado para una prisión domiciliar. Pero para finalizar este tema, tengo que acordar a los amigos de lengua hispánica, a los americanos también, que el establishment de Brasil quiere que nosotros creemos que cuando Bolsonaro no era más presidente, en un domingo de enero, cuando en un momento estaba en Estados Unidos, en Orlando, en Disney World, puso adelante un montón de personas, viejas, señoras, hombres sin armas, para hacer un golpe de Estado. Eso es ridículo, pero Karina, finalizando, para mí es un honor, porque es decir, no tenemos vinculaciones con carteles, no estamos en problemas con la Suprema Corte por cuenta de corrupción, sino que por un crimen que se fue inventado. Por eso es que hoy están en el centro de escándalos de corrupción en Brasil. Sin embargo, ha sido algo sumamente difícil, por supuesto, para ustedes, para tu familia. Tú te encuentras, de hecho, en el exilio ya a causa de toda esta situación de persecución. Y quisiera preguntarte, porque Brasil es un país sumamente importante para nuestra región, incluso es miembro del G20. ¿Tú crees que esta administración de Lula da Silva ha aislado a Brasil de todas estas oportunidades? Seguramente. Brasil con Bolsonaro estaba al lado de Israel, Japón, Estados Unidos. Caminábamos bien. También que por la primera vez en la historia de Brasil tuvimos inflación menor que Estados Unidos, para decir apenas un punto. Ahora, ¿con quién está Brasil? Lula es el líder mundial que más habla en favor de Hamas, en contra de Israel. Si Trump, por ejemplo, se pone en favor de Ucrania, Lula se va para el otro lado. Si Trump pone una batalla contra los narcos, Lula está al otro lado. Hasta hablando de crear una moneda de los BRICS para ir en contra del dólar americano, ahí está Lula. Entonces se perdió, está ahí junto con los líderes de Irán, los narcos, los terroristas. Entonces las personas en Brasil ya se dan cuenta. Es por eso que mi hermano, que va a intentar la presidencia en las elecciones de octubre, el senador Flávio Bolsonaro, está liderando absolutamente todas las encuestas, Karina. Tenemos mucha esperanza de que si tuviéramos elecciones sin censura y limpias, Bolsonaro volverá por las manos de mi hermano senador Flávio Bolsonaro. Y esa era realmente mi última pregunta para ti. Lo estamos siguiendo de cerca. Las elecciones, como tú lo dices, son en octubre.
Y de hecho, los brasileños en Estados Unidos pueden votar en las elecciones presidenciales, ¿cierto? Sí, sí, sí. Para presidente se pueden votar en los consulados, en las embajadas. Seguramente, una vez más, creo yo, vamos a vencer en Estados Unidos, como siempre mi padre venció las 2 presidenciales que disputó. Y ojalá va a perdonar no solamente a mi padre, sino que también a yo, que no puedo volver a Brasil porque estoy bajo esta persecución, esta lawfare. Entonces será un otro momento de Brasil a empezar el día 5 de enero de 2027. Dios seguramente va a querer esto. Con el favor de Dios, y vamos a estar muy pendientes de ello. Eduardo, queremos agradecerte muchísimo el haber estado con nosotros el día de hoy. No, gracias, Karina, gracias por el espacio. Claro que sí, gracias.